Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras do Caçando Carneiros. Caçando Carneiros, livro do Haruki Murakami, publicado em 1982, e também o primeiro livro do Murakami que eu li. Esse é o terceiro livro da trilogia do Rato. Eu nem sabia que existia a tal trilogia do Rato. Eu só descobri isso porque quando eu terminei de ler este livro aqui, eu cheguei à conclusão de que eu não entendi muitas coisas. Então eu resolvi pesquisar a respeito de alguns significados dessa história. A primeira informação que aparece em todas as pesquisas que eu fiz é que esse é o terceiro livro da trilogia do Rato. E os outros dois? Durante a leitura dessa história, eu nem suspeitava que ele era o terceiro livro de uma trilogia. Que, aliás, agora pode ser quadrilogia, porque o Dance, Dance, Dance dizem que é o quarto livro depois desse. Se você quiser começar pelos outros dois livros antes desse, fique à vontade. É necessário? Não é necessário. Eu entendi Caçando Carneiros, mas eu não entendi Caçando Carneiros. Como isso é possível? Esse livro é como uma boneca russa, aquelas matrioscas. Tem uma boneca grande, aí você abre, tem outra boneca idêntica do lado de dentro, aí você abre, tem outra boneca dentro. Você vai abrindo e você vai abrindo e achando bonecas, abrindo e achando bonecas, abrindo e achando bonecas. A história de Caçando Carneiros é muito simples. Se você lê esse livro como você lê qualquer livro de investigação, de detetive, você vai aproveitar bem a história, tem lá os seus mistérios, então você vai aproveitar o livro. O que acontece é que quando você termina a história, fica uma pulga atrás da sua orelha. Eu não sei se vai ficar a pulga atrás da orelha de todo mundo, mas ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu senti que existia mais significados na história, além do que ela contava. O narrador e protagonista dessa história não tem nome, assim como todos os outros personagens da história também não tem nome. E como você sabe qual personagem é qual? Pode confiar em mim, você vai saber. A única coisa que me incomodou um pouco nessa história é que muitas vezes ele descreve demais coisas banais. Então ele é muito minucioso na descrição de comer alguma coisa, cozinhar alguma coisa, acordar, fumar um cigarro, sair na rua, entrar num carro. Ele mistura folclore, ele mistura criaturas sobrenaturais, ele mistura situações absurdas dentro de uma vida que parece normal e banal como qualquer outra. Então parece que toda essa mágica faz parte do cotidiano de qualquer pessoa. Pelo menos essa é a sensação que eu tive quando eu li. Se você imagina que é alguma coisa ao contrário, ou por acaso sabe qual é a motivação do escritor para contar a história desse jeito, é só deixar seu comentário aqui. Eu vou falar muitas coisas da história, mas eu vou evitar ao máximo falar do final e também vou evitar ao máximo spoilers, então não precisa se preocupar. Se você já leu o livro, você pode aproveitar para descobrir algum significado que você ainda não tenha entendido, ou pode compartilhar comigo as ideias que você teve, e se você ainda não leu o livro, não precisa se preocupar. O comentário do The New Yorker diz o seguinte: começa com uma história de detetive, depois mergulha em uma comédia alucinante e, ao final, se transforma em uma fábula sobre obsessão. Um trabalho meticuloso e impressionante. Eu concordo em tudo com essa afirmação, exceto pela comédia alucinante, mas não é um tipo de humor que eu classificaria como comédia. Mas tem sim os seus momentos engraçados, engraçadinhos, pelo menos. O protagonista conversa com o sócio dele e descobre que tem um figurão da política procurando por ele. Beleza, ele vai lá, encontra com um cara de terno preto, todo pretensioso. O chefe dessa organização era um cara bem medíocre, até o dia em que ele foi preso, na década de 30. E da noite pro dia ele se tornou um cara super carismático, dominador da retórica, super bem resolvido, uma mega habilidade para liderança, que tem influência nas mídias, que tem influência na política, que tem várias ramificações. E a teoria do cara de terno é que essa genialidade do chefe dele é porque ele foi possuído por um carneiro. O homem do terno quer que o protagonista sem nome procure pelo carneiro que possuiu o seu chefe. O protagonista não tá muito afim de fazer isso. Na verdade, ele é um cara bem tranquilão, ele não tá muito afim de muita coisa. Com uma chantagenzinha básica, ele concorda em procurar pelo carneiro.
Graças aos poderes intuitivos da namorada dele, eles encontram um outro personagem que no livro é descrito como o Dr. Carneiro. O Dr. Carneiro explica que ele era um jovem brilhante, se formou na universidade como um dos melhores alunos, conseguiu um cargo público e foi enviado para a Coreia para pesquisar sobre carneiros, porque o governo japonês tinha a intenção de trazer carneiros para o Japão. Eu encontrei uma boa justificativa para esse detalhamento na descrição de carneiros e uma análise que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver interesse é só acessar. A origem do carneiro não é japonesa. O carneiro é estrangeiro. A segunda coisa mais importante. O carneiro chegou no Japão no século XIX. Os primeiros carneiros reais da vida real só chegaram no Japão no século XIX, que é a mesma época em que o Ocidente começou a se desenvolver industrialmente. E o governo japonês tinha interesse em trazer carneiros para o Japão no século XIX para produzir lã para o exército. Era para fornecer lã para a guerra. E é por isso que o Dr. Carneiro foi para a Coreia estudar carneiros. Só que quando ele estava lá na Coreia estudando carneiros, ele foi possuído pelo espírito de um carneiro. E aí entra o carneiro metafísico da história. O carneiro metafísico também não é japonês. Só que quando o carneiro metafísico possuiu o Dr. Carneiro, o Dr. Carneiro foi de jovem brilhante a decadente. Ele foi meio que demitido do trabalho dele, enviado de volta para o Japão, e quando ele chegou no Japão, ele trouxe dentro dele o carneiro metafísico. E depois o carneiro metafísico abandona ele. Isso, o Dr. Carneiro fica obcecado por esse carneiro, dedica o resto da sua vida na busca desse carneiro. Nós temos o chefe de uma organização política, que era medíocre, e depois que foi possuído pelo carneiro, se tornou um cara impressionante. E nós temos um rapaz que era um prodígio, e depois que ele foi possuído pelo carneiro, se tornou um cara decadente. O carneiro metafísico tem um objetivo dele, e ele utiliza os seres humanos como ferramentas para o seu propósito. Então, enquanto a pessoa tem utilidade para o carneiro metafísico, ele vai ficar lá possuindo a pessoa. No momento que essa pessoa perde a utilidade, ele se manda, vai possuir outra pessoa e vai continuar tocando em frente as intenções que ele tem no desenvolvimento de toda essa organização e todo o controle que ele tem da mídia e da cultura japonesa. O que eu não entendi num primeiro momento, mas agora eu entendo melhor. Esse carneiro metafísico da história, assim como os carneiros reais, que também são descritos na história, são símbolos de uma ideia com valores e propósitos estrangeiros. É uma crítica à decadência dos valores típicos japoneses e à dominação de ideais ocidentais dentro da cultura japonesa, que foram introduzidos no Japão no século XIX, na era Meiji. Inclusive tem uma história que não foi descrita nesse livro, mas é uma história que é bem conhecida da era Meiji. As fronteiras do Japão eram fechadas aos estrangeiros. E aí um navio americano chegou bombardeando, explodindo tudo e forçando a entrada dos ocidentais dentro do Japão. Embora isso não seja descrito nesse livro, a gente pode entender que isso faz parte da metáfora do carneiro, de que o carneiro forçou a entrada dele no Japão. E com essa entrada ele trouxe propósitos de dominação e interesses que não são dos japoneses. Se você concorda ou discorda, é só comentar aqui embaixo.